Olá, bom dia. São 4 horas e 36 minutos do dia 1º de agosto de 2023. Estamos gravando mais um vídeo em continuidade da nossa série O Poder de Criar. Hoje entraremos na Bíblia, que é onde está a receita. Todos os livros de magia, os mais famosos ou mais conhecidos, são Papos e Erifas, se abeberaram ali. Job e outros. Então, é nela que nós vamos encontrar o nosso manancial de conhecimentos, que eu já disse, darei àquele que o quiser, contanto que responda 3 palavras. E assim, por videoconferência, face a face, não por telefonema. Bem, esta Bíblia é talvez a mais lida do mundo, esta, Ferreira de Almeida, porque é a Bíblia dos evangélicos. E ela tem a edição comum, que é esta aqui, tem a edição revisada, tem a edição revisada e atualizada, e aí, melhor do que isso, só a Bíblia de Jerusalém, que foi feita por 3 equipes, um grupo de teólogos católicos, um grupo de teólogos evangélicos, protestantes, e uma consultoria de rabinos judeus, que não estavam presentes na confecção, mas eram consultados. Então, nós estamos munidos de tudo que é necessário para o nosso discurso de hoje, no sentido etimológico da palavra, o excurso, que é criar. Essa é a palavra-chave. Pensamos que perdemos o poder de criar, que o homem pré-histórico tinha lá nas cavernas. Pelo contrário, ele se aprimorou. Só que nós nos desviamos, deixamos de fazer a operação mental da criação, portanto, pelo pensamento, né, pelo desejo, e fugimos para a tecnologia. Aqui eu vou agradecer a todos aqueles que nos dão o nosso like, a todos os visualizadores do canal e aqueles que estão inscritos no Colégio Mago Caldeus, onde este assunto é enfocado com muito mais detalhes. Os vídeos são apenas uma amostragem. Agora, os 8 caribus que nos sustentam, e vou agradecer particularmente ao meu visualizador, meu amigo admirável, produtor de conteúdo, crítico, Condor Faro, que tem combatido veementemente nas suas postagens no Facebook o desejo. Condor, a primeira vez que você colocou um texto dizendo que o desejo é maligno, eu fiz uma observação e você depois agradeceu por essa observação. Mas você continuou fazendo postagens demonizando o desejo. Eu desisti. Se assim você acha, então eu apenas te dei um alerta. O desejo é a fonte primária da criação. E você ali coloca-o como se fosse a desgraça. Então, agora, talvez, se você vir esse vídeo, você vai perceber que não é assim. Por quê? Porque é o desejo que vai fazer com que o homem chegue às alturas que ele quis, que ele desejou. Né? E se você não tem desejo,
você apenas quer, você não movimenta a sua força interior. Então aqui nós temos o nosso grande amigo do Condor Faro, Buda, que diz numa sentença célebre: mata o desejo. Konda é a favor disto. Eu sou completamente contrário. Buda acabou se matando. Por quê? Porque o homem não passa de um desejo. Porque o desejo é uma aspiração. Nós vamos ver na Bíblia. E Javé aspirou nas narinas de Adão, e Adão se tornou uma alma viva. O que era um boneco de barro, semioticamente ou metaforicamente, uma coisa, tornou-se um ser vivo, inteligente, ativo. Então, Buda está tremendamente errado. Tanto assim que a imagem que eu mostrei a vocês mostra ele esquálido, osso e pele só. Matou o desejo, que é a aspiração. Nós aspiramos viver, nós aspiramos vencer, nós aspiramos ter uma vida digna. E para isto, é necessário que haja uma escolha. Essa escolha está aqui, simbolicamente. O homem de vontade, veja, ajoelhado, caído, e o homem de desejo, que está de pé sobre ele, inclusive com a mão sobre o chakra coronário dele, ou seja, de onde emana o poder do desejo. Aliás, da paixão. Então veja, é animalesco, mas é exatamente sabendo usar nossas forças animais que nós vamos fazer despertar da vontade o desejo e do desejo a paixão. Sem isto, é impossível criar. Mas fica a teu critério se você aceita o meu discurso ou se você continua com o seu. De qualquer maneira, nós temos que reconhecer que uma vez que o homem se entregue ao desejo, ele vai ficar enlaçado por ele, vai ficar nas garras dele e dificilmente sairá. Contudo, aqui temos um homem muito célebre, conhecido, Napoleão Bonaparte, que desejou ser imperador do mundo, da Europa. Na época o mundo era a Europa. E aqui está ele se coroando, realizando o seu desejo. Durou pouco, mas ele terminou se coroando imperador da Europa. Não da França só, mas ele queria da Europa. Aqui é da França. Então veja, sem o desejo não há magia. O ingrediente fundamental e básico da magia da criação é o desejo. Temos ainda outra figura, que eu gostaria que vocês esperassem um pouquinho, porque aqui são muitas figuras, que mostra que somente a paixão nos dá asas. Então, se queremos chegar até Deus, vamos usar aqui a metáfora Deus, que é o poder criador, teremos que ter asas. E o desejo nos faz começar a nascer pequeninas asas. E a paixão nos dá grandes asas. Então, agora é que só se pensa em paixão por uma mulher. Esse é que é o problema. Não. Desejo e paixão se aplicam a tudo aquilo que você quer de uma maneira incoercível. Ou seja, que nada pode mudar. Então, se assim for, você conseguirá o poder de criar. Sem isso, nada feito. Então, meu caro amigo Condor, parece que você ou desconhece ou não acha conveniente que o homem
seja um homem de desejo. Mas vamos agora ao livro que Moisés escreveu, segundo a tradição, e que nos fala da criação. Em João Ferreira de Almeida, fica claro que no Gênesis 1 se fala da criação. Olha só, da criação. Isto é impossível para nós. Deste jeito é impossível. Onde está em Gênesis 1. E em Gênesis 2, esse autor é muito preciso, ele fala da formação. Ou seja, são dois deuses diferentes. Um criador e outro formador. Nós, rigorosamente, não somos criadores. Por quê? Porque o criador traz, vamos dizer assim, faz aparecer a substância. E o formador dá forma à substância. Informação, que é a ideia. Informação, que é a palavra. E formação, que é o objeto. Então, olha que coisa belíssima temos aqui no Almeida, né? Ele fala da formação do homem, da formação da mulher, usa a palavra formação, ao contrário, porque Yahvé, que é o Deus da formação, o demiurgo, já usou a substância que Reshit lhe deu, que foi criada aqui, no chamado Gênesis, onde ele usa a palavra a criação, bem pequenininho ali, ó. Acho que é aqui embaixo. Bem pequeno, ó. Estou exatamente em cima aqui, ó. A criação. Nós não somos capazes de criar rigorosamente porque nós não podemos, não temos condições, acesso à essência. Nós temos acesso à substância. Então, o mago ou magista, como você queira dizer, ele vai fazer a operação dele, a operação mágica. Quer seja em conjunto, os Elohim, como está em Gênesis 1, aqui nós temos o que nós chamamos de a cadeia mágica. Na maçonaria termina-se toda a sessão com a cadeia mágica. E aqui a Bíblia chama isso os Elohim. Gênesis 1 diz Bereshit bara Elohim. Porque, como se fossem muitos, plural, porque El é o singular, ou Eloá, e Elohim é o plural. Mas, tanto faz. A criação, não, a formação. Nós estamos chamando de criação, mas é inadequada. Pode ser feita também por um magista só. Aqui nós temos ele, um só, formando, dando forma. Agora veja onde ele está. Simbolicamente está diante de um grande rio, ou seja, das águas, que são a substância primordial. O Gênesis deixa claro que no princípio, né, havia as águas profundas, e das profundezas das águas é que Elohim, isso está em Gênesis 1, criou o céu e a terra. Na verdade, a matéria e a energia. Nós, no nosso plano, não somos capazes de separar energia de matéria. Einstein diz que uma e outra são a mesma coisa. A fórmula MC2 significa isso. Energia e matéria estão juntas. Se separarem, vai dar uma explosão e vai destruir tudo. Então, só se pode pensar na criação da matéria, Hashamaim, em hebraico. Desculpa, da energia. Então, Ra é apenas A.
Então, a palavra é char, que quer dizer elevado, mais Maim, que é o plural de Ma, que é água, ou mãe, e Mu, nós vimos isso na Lemúria, capítulo passado, né? Ma ou Mu, quer dizer a mãe, a terra-mãe, o continente mãe. Na Bíblia, ele dá Maim, águas, mas a palavra Charmaim deixa de ser águas para ser energia pura. Não conseguimos conceber isto. É impossível. Porque só no mundo de Azilut, ou seja, no quarto andar do edifício, onde está Reshit e Elohim, existe essa separação entre a pura energia essencial e a matéria, Eretz. Então, pela física moderna, no nosso mundo tridimensional, é impossível separar esses dois conceitos. Não existe matéria sem energia aqui, na física, tanto clássica quanto quântica. Não há energia sem matéria, nem matéria sem energia. Mas no Gênesis 1, no princípio Deus criou o céu e a terra era vazia e caos, né? E o Espírito de Deus parava sobre as águas. Mas Deus criou o céu, no princípio Deus criou o céu e a terra. Não é o céu e a terra. Lá não está escrito o céu e a terra. Lá está escrito Charmaim, ou seja, as águas superiores. Olha, o magista ali estava diante de águas. E aqui, Eretz, é a substância seca, o úmido e o seco. No discurso da maçonaria que nós fizemos, aqueles que viram, presenciaram, o vídeo está disponível só no Carismático Caldeus, né? Nós dissemos claramente que a energia é a fonte de tudo e que, justamente no vitriol, mas alquímico, é que você vai encontrar energia em 4 espécies: o mercúrio, o enxofre, o sal e o azoto. Então, aqui está a primeira dificuldade. Não vamos tentar isso aqui. Seria tolice. Não temos a capacidade de criar as essências. Só Elohim, o Deus Altíssimo. Mas, assim como Almeida dividiu muito bem Gênesis 1, onde ele fala da criação, usa a palavra criação, bem pequenininho aqui. E em Gênesis 2, ele mostra a formação, peraí, o que nós temos aqui? Então, no fundo, o que nós podemos fazer é formar. Dar forma à substância. Olha, ele foi aqui perfeito. Perfeito. Né? É o maior autor evangélico. A Bíblia dele não foi superada para mim ainda hoje por nenhuma, embora haja outras edições críticas. Então aqui tem, olha, não botou criação. Criação é Gênesis 1. Formação do homem, formação da mulher. Tem outro autor, também crítico, tem vários, que Rafael Patai, que também faz essa diferença. Ele, no livro dele, Os Mitos dos Hebreus, que ele começa com a figura clássica de Deus criando Adão, é porque o meu é Xerox, não está colorido, mas mostrarei mais colorida. Aqui ele mostra claramente que, é em espanhol, que em Gênesis 1,
Deus criou o céu e a terra. La création. Ó, tanto faz. O Bert Rodan só usava criar para o homem. Deixava criar para Deus. Aqui ele não despreza isso. Então, a obra de criar seria unir a energia pura, ou a substância úmida, à substância seca. Isso nós não podemos, porque nós não temos condições físicas de separar a substância úmida, que seria energia, da substância seca, que é matéria. Então, mas aqui veja, ele dá razão ao Almeida, Ferreira de Almeida. Uma coisa é criar, outra coisa é formar. Dar forma é a obra do mago. Eu estou falando em criar, mas ele vai aqui também, adiante, mostrar, enfatizar essa diferença, fazendo uma exposição muito clara, que é a obra do Gênesis 1, que está aqui, está toda arriscada porque eu fiz um estudo crítico, é diferente da do Gênesis 2. Ou seja, no Gênesis 1, a primeira coisa que aparece é o céu, Ha Shamaim. Depois, Eretz, terra. Na verdade, já disse a vocês, a substância da energia e a substância da matéria. Concorda? Em Gênesis 2, aparece, mas aparece como sendo a geração. Esta é a geração do céu e da terra no dia que foram formados. Olha só, chama geração e formação. Ele explica isso aqui detalhadamente. O homem vai ser criado no último dia da criação, Gênesis 1, sexto dia, e em Gênesis 2 vai ser no terceiro dia da criação. Então, são dois deuses diferentes, são duas obras diferentes, são duas criações diferentes. Isso já se sabe. E aí, ele aqui vai dizer por quê. Porque são diferentes. Ele diz: Gênesis 1 foi escrito na Babilônia. Gênesis 2 em Canaã. Está aqui sublinhado. Gênesis 1 é a cosmogonia que imita a Babilônia. Gênesis 2 imita os povos pagãos do Mediterrâneo, que são os cananeus, os ferezeus, os heteus, os ixos e por aí. As populações, as pequenas populações que Davi vai reunir, confiscar os seus manuscritos, e Salomão vai compilar, fazendo a primeira Bíblia que existiu. No ano 960, ele vai fazer isso. Ou seja, Davi, no ano 1000, rouba, sequestra os pergaminhos, os originais, dos povos mediterrâneos. Abraão já tinha trazido alguns de Ur da Caldeia. E aí ele pega o dos povos vizinhos. E é com esse material que Salomão vai fazer a primeira Bíblia no ano 960 a.C. A obra é em vulgar. É que aqui não tem a original, mas está aqui. Ó. Os mitos hebreus, Robert Graves, Rafael Patai, Aliança Editorial Madrid. Então, minha gente, para entender a Bíblia tem que sair da Bíblia. Se você ficar dentro da Bíblia, não vai de modo nenhum. Por isso os Testemunhas de Jeová são fanáticos. Por quê? Fizeram uma obra linda. A Bíblia das Testemunhas de Jeová é extremamente crítica. É uma das obras mais críticas que apareceu logo no início. Ou seja, foi feita por computação para verificar se
os termos usados eram originais ou tinham sido alterados. E eles empregaram dois grandes técnicos em programação, Westcott e Hort. Westcott e Hort. E aí eles vão produzir a sagrada tradução do Novo Mundo das Sagradas Escrituras, ou das Escrituras Sagradas. É crítica, a edição é crítica. Aqui nós temos a primeira edição crítica, que a maioria das pessoas acha que é idiotice das Testemunhas de Jeová. Mas aqui ele já vai dar termos que não coincidem com Ferreira de Almeida. Ou seja, Ferreira de Almeida seguiu, vamos dizer assim, uma tradução mais consoante o contexto, portanto, seguindo a nossa visão do mundo antigo comparado com o mundo de hoje, pela ótica da história, enquanto que a Sociedade de Torre de Vigia, porque Testemunha de Jeová é um nome que a gente chama, mas a verdadeira razão social é Sociedade de Torre de Vigia. Tradução da versão inglesa de 1961. Watch Tower Bible. Watch é vigia ou ver. Tower é torre. Bible é Bíblia. Society, da Pensilvânia. Então o nome verdadeiro não é Testemunha de Jeová. Nós os conhecemos vulgarmente assim. Mas é a sociedade, portanto não é a igreja. Olha só que curiosa. Os Testemunhas de Jeová não são uma igreja. Aqui está claro, ó. Watch Tower Bible and Tract Society. Deixa eu mostrar bem. Deixa eu pegar o lápis. Isso é só uma introdução, viu, minha gente? Tá aqui, ó. Society. Não fala em igreja. Né? Of Pennsylvania. Então, não é uma igreja. Não é uma igreja. É uma sociedade. Mas a maioria das pessoas não percebe esse detalhe. Eu gosto do detalhe. O detalhe, como é que se diz o ditado? O diabo está no detalhe. Então, nós vamos tomar por base a nossa tradução em inglês, interlinear, o Velho Testamento, hebraico, ó, Hebrew Old Testament, interlinear, transliterado. Ou seja, tem inglês e português, o que me permite uma facilidade enorme. Com notas de rodapé, segundo a versão de Rei James, igual o que Ferreira de Almeida. O texto é traduzido por George Rickenberry, PhD. Então, foi aqui que eu estudei Kregel Publications, foi aqui que eu estudei Mosteiro Beneditino. E aqui está em hebraico e inglês. E aí nós vamos ver só hoje, só mais um pouquinho, que já estamos 28 minutos, nós já vamos ver aqui o seguinte. Pegar o lápis de novo. Que em Gênesis 1, quando dizemos a tradução é falsa, no princípio Deus criou o céu e a terra, aqui em inglês está In the beginning, God created the heavens and the earth. Está errado, mas aparece no meio desses erros, aqui em amarelo, eu joguei aqui uma caneta amarela, bará. Bará. Essa palavra vai aparecer várias vezes, ó. Vibaran, que é uma variação, criou, passado, e muitas outras vezes. Mas vai aparecer também
fez, ish ou iash. Então aqui aparece tanto fez quanto criou. Mas no Gênesis 2 não aparece bará nenhuma vez. Começa que a Bíblia foi feita, já dissemos a vocês, dividida errada. Aqui, o capítulo 2 aqui, o idiota que dividiu aqui, não percebeu que até o capítulo 4, ainda nós estamos, até o versículo 4, capítulo 2, versículo 4, ainda é o final do 1. Então, essa é a geração, mas já diz assim, ó. E no sétimo dia Deus descansou da sua obra, portanto está se referindo a Gênesis 1. O sétimo dia da criação de Gênesis 1. No sexto ele fez o homem e a mulher, que ele tinha feito. Então, made, yash. Ou aqui já começa a ser introduzida a mistura entre o Deus Criador do Antigo Testamento e o Deus Criador do Gênesis 1 e o Deus Criador do Gênesis 2. Então, bem diferentes. E aqui agora, daí para frente, a palavra bará vai desaparecer. Todas as vezes vai ser... quando se refere ao Deus do primeiro Gênesis 1, ele fala bará. E quando se refere a Javé, Yavé, ele usa o termo Iash ou Ishatô. Isso é importantíssimo para que nós aprendamos a criar. Sem essa diferença, porque na verdade o homem não é capaz de criar. Para isso, ele teria que ter acesso à essência. E acontece que só quem tem acesso à essência é o Deus Altíssimo, é o Shaddai. E nós temos acesso apenas à substância. Deus é essência, substância e existência. Pois é. Acontece que o Deus do Gênesis 1, o Deus do Gênesis 2 é apenas substância e existência. Então, não tem essência. Ele já pega a substância e a partir da substância é que ele vai gerar, formar, construir. Todas essas palavras vão ser usadas. Em inglês, nós vamos ler para vocês no Gênesis 2. Porque é no Gênesis 2 que está a receita que nós vamos seguir. No Gênesis 1, não nos serve. Moisés deu o segredo da criação, que nós chamamos assim, que nós estamos fazendo essa série, no Gênesis 2. Porque é a partir da substância e nós temos acesso à substância. Os elementos químicos são todos eles substâncias. Mas de que são feitos? De uma informação. Isso, os astrofísicos, os bioquímicos, né, os neurofisiologistas já descobriram que a essência da matéria é uma informação. Nós não temos acesso a isso. Não temos como. A informação está no mundo de Azilut, no plano de Azilut, lá no quarto andar de cima. O filho de Elohim, que é Reshit, Bereshit, por isso que dizem Reshit, e aparece junto com ele, Bara Elohim, ou seja, a criação mesmo, Bara, é feita por Elohim em seu filho Reshit. Ou seja, Elohim criou em Reshit. E Reshit continua a obra criadora de Elohim, porque Elohim só criou Reshit. Só. Então, Bara Elohim, Elohim criou Et Hashamayim Vet Haeretz, a essência da matéria e a essência da energia. Isso é Reshit. Então, nós temos a definição de Reshit. E
o nome vulgar que o hebraico dá ao Gênesis 1, está aqui pequeno, tem o maior, é Bereshit, ou seja, tira o B, que quer dizer em, e fica Reshit. Essa palavra é a chave de tudo, porque ele tem essência e substância e existência, mas ele só usa a substância e traz isso à existência, enquanto que Elohim, plural de El, mas não é plural, é ele visto nas suas três potências, inteligência, vontade e memória. Então, Reshit já surge como criatura de Elohim. Reshit é criatura. Para nós cristãos, a encarnação dele vai ser Jesus. Mas há várias, vamos dizer assim, vocês chamam de avatares. Não gosto do termo porque eu sou católico, mas é o que se diz. Então, o Deus Altíssimo só criou um ser. Reshit. Elohim só cria Reshit. É o seu filho. E olha, com a palavra bará, que não é rigorosamente criou, é gerou. Tirou de si, por emanação. Entenderam? Pois bem, todos esses conceitos aqui vão ser explorados detalhadamente e talvez vocês deduzam a partir daí como criar. Criar da maneira como nós vamos utilizar, seguindo o Tratado Elementar de Magia Prática de Papos, que dá aqui um magista diante das águas, usando os ondinas, sereias e tritões, não são as ondinas, para criar, ou seja, substâncias. A água é sinônimo de energia, matéria e energia, e através dessa substância, O2, oxigênio e hidrogênio, ele vai fazer produzir todas as outras substâncias. É isso que nós vamos falar a partir de agora, e talvez assim vocês consigam, por si mesmos, sem precisar me perguntar, chegar à conclusão. Agora, uma coisa é certa: a maior besteira do mundo é você achar que é meu desejo. Volto, viu, Condor? O Condor. Porque o desejo, quando nos enlaça, ele nos sufoca, ele nos massacra, ele nos tritura. Aqui nós temos o... como é que é o nome da estátua? Laocoonte. Então essa serpente é Nahash, o desejo. Nahash. Vou escrever aqui, será a última coisa. O desejo é a fonte de tudo. Pronto. O desejo é a fonte de tudo, meu caro Condor Faro. Sem o desejo, você não consegue chegar à paixão. Sem a paixão, você não cria. Quer dizer, criar no nosso sentido, né? Porque criar no sentido de superlativo, esse não conseguimos. Então, chegamos aos 39 minutos, não podemos ceder 40, e mais uma vez, talvez seja isso que você teme. Você teme que o desejo, simbolizado por Nahash, a serpente, ela vai envolver você, triturar você, submeter você. Você será escravo do desejo. Mas se você não souber manipulá-lo. Você é dono do seu desejo?
ou ele te domina? Fica essa pergunta para você refletir. Talvez aí você deixe de demonizar o desejo nos seus escritos, nas suas postagens. Talvez não, mas foi essa a crítica que eu fiz. Aqui eu me despeço de todos vocês. 40 minutos. Feliz visualização e até a próxima.